A partir de agora, programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre. Como é bom estarmos com vocês neste momento, neste convite fraterno da Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Neste horário, neste dia, logo de manhã, não é? Um convite para todos nós, de conversarmos, meditarmos e o principal, que possamos aprender, melhorar, não é? Como é difícil algumas mudanças na nossa vida, como a gente reluta em mudar pelo nosso orgulho, vaidade, não é? Por isso que ao longo dos nossos programas, a gente sempre coloca que o Evangelho é muito importante para a nossa transformação moral. Porque Jesus trouxe essa mensagem que nós possamos sim ser melhor, fazer melhor para nós e para o outro. O Evangelho fortalece esse diálogo entre a família, entre as pessoas, os amigos, não é? Às vezes a gente está fazendo Evangelho em casa e chega alguém, chega um vizinho, por que não convidá-lo? É uma forma de propagar a paz, né? Hoje o nosso tema será do Evangelho e a paz. Nós estamos no nosso programa, a Valquíria, né? E um convidado especial, que é o professor Elias. Ele é daqui da cidade de Espírito Santo do Pinhal. O professor Elias faz um trabalho muito bacana. A gente vem se aproximando aí pelo trabalho social que ele realiza dentro da escola, que é a Escola da Família. É um trabalho que acontece aos fins de semana. Olá, professor Elias, como vai? É um prazer imenso estar juntamente com vocês, né? A Josi, Valquíria, que passo a conhecer a partir deste encontro. Espero poder aprender com vocês aqui e juntos podermos transmitir o que foi falado no início, né? Tão somente a paz. Dela derivará o respeito e tantas outras virtudes que tanto carece a nossa sociedade. Olá, Josi, olá, professor, olá, ouvintes, um bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, principalmente nesse momento de reflexão, e que possamos envolver a todos que estão nos ouvindo. Então, é com muita alegria que mais uma vez nós participamos desta reflexão da manhã. Nesta reflexão que nós fazemos, como é importante, né, esta interação entre pessoas. No Evangelho fala da lei de sociedade, como é bom podermos conviver um com o outro para aprender pelas diferenças, essa convivência. Nos nossos lares, ou onde nós vivemos, porque hoje a questão lar é muito relativo, né? Muitas pessoas não têm aquele lar que é formado pelos adultos, um pai, uma mãe, vó, tio, mas vive numa comunidade, também é o lar, não é mesmo, professor? É verdade, podemos assim entender, né, que a família é como um solo fértil, onde podemos semear o amor, né, e deste amor, que é uma semente, surgir uma árvore com raízes profundas, tronco, e desse tronco saírem galhos que possam dar muitas folhas, frutos, o relacionamento, a comunicação, o amor, o que é de extrema importância para todos nós. Precisamos, né? Precisamos. O que o professor comentou da questão
do fortalecimento no amor, né? No amor entre as pessoas. A família é este momento, né, em que você está fazendo parte de uma comunidade mesmo, né, Val? Sim, porque lembrando, né, que muitos acham que família é somente aquela família tradicional, né? Só que nós já sabemos que mudou, né, a família. Muitas vezes é uma avó, né, com um neto e uma filha, ou às vezes é o avô, a avó e o neto, e a filha ou um filho. Né? Às vezes nós temos uma família de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Nós precisamos sempre lembrar que quando nós nos unimos a uma pessoa, isso é uma família, né? E fomos unidos pelo amor. E como nós somos criados com amor e para o amor, isso também é uma família. Ou então, aquela pessoa que já não tem mais seus familiares, seus entes queridos, então só tem ela da família. Então, nós representamos a nossa família, e principalmente que nós já descobrimos que não estamos sozinhos, né? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, ou o seu anjo guardião, o seu mentor, seu espírito amigo. Então, Deus sempre coloca um mensageiro dele sempre conosco para nos acompanhar. Então, isso tudo é família, uma instituição onde é a base para a nossa vida, onde nós recebemos a educação, onde nós recebemos os conceitos importantíssimos para a nossa vida, e dentro do lar saem todas as pessoas para ir para a sociedade. E dentro desse contexto que nós estamos hoje colocando do estudo do Evangelho e a Paz, não é? Procurando na internet ou em livros, interessante a gente pensar, será que a gente consegue alcançar essa paz nesta vida? Ou nós precisamos conseguir essa paz só no fim da vida? Olha só que questionamento, né, que se inicia aqui nesta reportagem que eu peguei de Letícia Flores, falando sobre mente e paz. Nós conseguimos ter paz? Essa paz eu alcanço com o outro ou essa paz está em mim? Ou eu só vou ter paz no fim da vida? Interessante, não é, professor? Fazendo lembrar da sua primeira fala com relação à família, o evangelho, e nós não conseguimos imaginar em meio a essa família que até então perfeita, sem nenhuma disfunção, a ausência do amor, a ausência da moral, a ausência da incivilidade, da indisciplina e de tantas outras distorções que fogem à referência que temos na Trindade. Porquanto Deus caminhava com o homem. É a partir do momento que o homem se distancia deste Deus, ele deixa de experimentar o melhor de Deus para si mesmo e para a sua família. Né? Ele deixa esse mandato espiritual, também esse mandato social, que vai repercutir numa vida em sociedade. O bem que a família vive vai repercutir no grupo e passa a viver por conta própria, dependendo de si mesmo e se ausentando de princípios que não são relativos, mas são fundamentais para o bem-estar do homem. Deixa de experimentar muitas bem-aventuranças, das quais entra a paz. A paz a gente só vai encontrar realmente quando nós tivermos uma consciência melhor, de um pensamento mais positivo, de que essa paz sou eu que tenho que buscar. Às vezes a gente se perturba com o outro. Então, como que a gente faz, queridos ouvintes, né, irmãos, para que a gente se mantenha nessa paz anterior, sem se perturbar com as questões externas? Porque se eu estou em paz, a gente transmite um para o outro, não é? Entendo também que a partir do momento que
que não tenha uma crise de identidade, né? Porque se estou em crise com a minha própria identidade, como transmitirei paz a um mundo que mais se sobressai a crise entre pais, filhos e com tantas disfunções que foram citadas por conta dessa pós-modernidade, né? Desse hedonismo, desse egocentrismo, desse materialismo, que a principal pessoa a ser trabalhada na questão da paz sou eu mesmo. Então, quem sou? Sim, eu sou e fui criado à imagem de Deus. Eu sei que sou uma pessoa que luto pela paz, sou professor. A partir do momento que entro em contato com as minhas virtudes e com as minhas limitações, aceitando-as ou lidando com elas, eu começo a atingir o meu próximo, né? Com as minhas virtudes e lidar com as minhas limitações, não deixando que essas firam o meu próximo. Consciência de si mesmo, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que Deus requer de mim? Paz. Deus da paz, levar paz, transmitir paz. E para fazer isso, eu tenho que ter. Interessante o que você falou, professor. Envolver o meu próximo com as minhas virtudes. E esse é o caminho mesmo, porque muitas vezes nós estamos convivendo ou no trabalho, ou mesmo em casa, ou na via pública, a pessoa ela não está em paz naquele momento, ela está em desarmonia. Sim. E por estar em desarmonia, às vezes cria situações que não são favoráveis nem a ela mesma, está ao seu redor, não é isso? Quando nós envolvemos o próximo com as nossas virtudes que nós estamos naquele momento, porque, como o senhor também falou, nós não somos perfeitos ainda. Quando nós já observamos que uma situação não é boa e nós conseguimos manter a nossa paz, a nossa harmonia, é o momento de nós envolvermos o outro. Exatamente isso que o senhor falou. É não nos deixarmos envolver pela desarmonia que ele se encontra. Que ocorre a discórdia, a desunião. Envolvemos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, o próximo, mais próximo de nós, é onde nós levamos a paz, aonde quer que nós estejamos. Não nos envolvemos na desarmonia. Verdade, Valquíria. Eu sempre primo mesmo enquanto estou lidando com... Eu vou colocar o exemplo, salas de aula. Eu encontro, às vezes, alguns alunos com muita desarmonia. Eu procuro ter um olhar de tolerância, partindo de mim mesmo, lembrando-me sempre que também tenho as minhas desarmonias, mas já hoje com mais idade, né? Então eu tento me colocar, ter a empatia, me colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente e ter uma visão de amor, de tolerância, conduzi-lo, ser a referência, ser coerente com aquilo que eu estou falando, o que muitas vezes eu não encontro. Coerência com falas muito belas, mas as atitudes tão distantes. Então, nós que somos pessoas que não somente informamos enquanto professor, mas também temos que ser para eles a referência. E hoje, retomo essa fala, não tem como dizer mais, é a família, busque a família, procure a família, pelo que você mesma disse, hoje a família pode ser uma avó, e etc, etc. E, de fato, nos deparamos com isso, não tem como fugir desta realidade. Temos que também pensar, eles chegam até nós sim temos que acolhê-los como família, não ficar transferindo responsabilidades, nos responsabilizarmos por transmitir essa paz, esse equilíbrio, essa harmonia que pensamos ter conquistado nessa altura da vida. Pela nossa maturidade e experiência,
E principalmente porque nós já conhecemos a importância da espiritualidade, de Jesus, de Deus na nossa vida. Né? Eles não têm Perfeito. ainda esse despertamento, essa Não. religiosidade, né, professor? Então, cabe a nós. É mais uma responsabilidade para nós, não é isso? Entendo os valores, não nascemos com eles, né? Entendemos assim, eles são treinados, eles são exercitados. Não há mais como negarmos essa realidade de criarmos um espaço onde os valores possam ser exercitados. E para que eles sejam exercitados, necessita de uma referência. E essa referência ela tem que estar conectada a uma força superior. O que eu citei no início, eu não consigo ver na Trindade uma discórdia. Não quero mais falar contigo. Não gosto de você. Você é isto. Ou um gritando com o outro, ou um ofendendo o outro moralmente com palavras que muitas vezes ferem mais do que ações, embora ambas, quando não bem elaboradas, possam ferir. Então, não vejo isso na Trindade. Então, é nela e dela que eu trarei princípios e valores com essas distorções que a pós-modernidade tem trazido. Um jovem prefere e aprende que bater é melhor do que pedir desculpas, e agredir é melhor do que tratar bem alguém, estudar. Então, aprende isto em meio a essa família. Então, nós temos que dar continuidade a essa família e reelaborar significados de valores, né? Priorizar a harmonia. Priorizar a harmonia, é verdade. Tem algumas atitudes, não é, Val, professor, que nos levam a ter essa paz. Então, como ensinar essas pessoas e também nós aprendermos a restaurar em nós a paz? Que atitudes? Como nós podemos, né? O que a gente pode fazer no dia a dia em que isso vai sendo inserido em mim e eu vou aprendendo? Porque a paz eu não consigo falar assim, toma, eu vou te dar um pouquinho de paz aqui, você guarda para você, não é? Não tem como vir no pacotinho. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que sentir. Essa emoção, esse sentimento tem que ser de nós. E algumas atitudes nos ajudam. Acordar de manhã, não é, amigos? O agradecer, o levantar, espreguiçar-se, palavras positivas, alegres, agradecer porque acordou, são atitudes de paz. Exatamente. É o que procuro também fazer, né? Sempre cultivar essa alegria. Já fiz a minha meditação no Evangelho, olhar com outros olhos, né, as situações que me cercam, ter um olhar diferenciado para as situações, mesmo que muitas vezes contrárias àquilo que eu gostaria que fosse, ter esperança, né, e acreditar que tudo é passageiro, buscando por meio da meditação, por meio da oração, dê o nome que quiser, né, mas algo que traga verdadeiramente a tranquilidade. Então, eu estarei tendo um olhar de compreensão, né? Um novo olhar. Isso é um grande desafio hoje, é ter um novo olhar para com as pessoas, para com as situações e, acima de tudo, olhar, né? Não deixar nada passar por acaso, tudo é importante, né? E o que eu farei com isso? Como eu vou elaborar isso? Tanto as coisas boas quanto as coisas que muitas vezes não me fazem bem, mas eu posso sim procurar ressignificar e até entender de onde veio, por que veio, amar, perdoar e continuar. E uma outra forma também é contemplar a natureza, né, gente? Eu gosto. Entrar em contato com ela faz muito bem a restaurar a nossa paz. Aí você sai um pouquinho da sua rotina. Então, aquele lugar que você passa todo dia não tem tanto sentido quando você está no momento assim relaxado e você olha
puxa, como é bonito esse caminho, aquela montanha, aquela árvore, aquelas flores. Isso te dá muita paz. Essa contemplação com Deus, não é? É uma forma da gente sentir Deus muito próximo de nós. Perfeito. Eu penso que tudo quanto se torna muito familiar, né, no que diz respeito da minha ida aqui, da minha casa até o supermercado, eu luto contra mim mesmo por não deixar se tornar familiar, sempre valorizando a possibilidade de poder sair, caminhar até lá, né, e olhar e ouvir os pássaros, olhar o rio que tem próximo, as flores, as crianças, os idosos, vendo a imagem de Deus nas pessoas, respeitando a criação como um todo, né? O que diz respeito ao integral. E isso me faz muito bem. Nossa, eu fico muito bem. Eu consigo entrar numa conexão com Deus e com o meu próprio coração. E é uma mensagem de esperança, de luz, né? Para as pessoas ter essa oportunidade. Se ocupa com coisas externas e esquece dessa conexão simples, não é? Como você acabou de falar, e às vezes nós estamos passando por uma situação que está mexendo muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Também, como o professor falou, que eu achei magnífico, ressignificar. Tudo na nossa vida é passageiro. Nem a tristeza dura para sempre, nem a alegria dura para sempre, nenhum sofrimento dura para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é misericordioso, justo e bom. Ressignificar é isso, como o professor também falou, é você sair de manhã, é você olhar o caminho que você faz, mesmo que você faça todos os dias, porque se nós pararmos para pensar, todos os dias não são iguais. Então, ressignificar, ele começa desde a hora que nós acordamos e ter a gratidão por acordar, ter a gratidão pela oportunidade da vida, das coisas que fazem parte da nossa vida, porque se está chovendo, está molhando as árvores, a terra. Então, se nós tivermos um olhar diferente para tudo na nossa vida, é aí que nós entramos na energia da gratidão. E aí nós nos sentimos em paz, em tranquilidade. Por mais que o externo esteja fora do nosso controle, o que está nas nossas mãos é a nossa emoção interna, nossos sentimentos e o nosso pensamento. Porque quando nós conseguimos apaziguar, controlar, equilibrar o pensamento, o sentimento, a emoção, as nossas atitudes também começam a entrar em equilíbrio, em paz. Tudo isso faz com que nós nos sintamos mais próximos de Deus. Que é aí que entra a pergunta: o que queres que eu faça? Seja ela em desarmonia ou em harmonia, se nós entrarmos em sintonia com a religiosidade, na pergunta a nós mesmos e a Deus, o que queres que eu faça? É aquilo que o professor falou. Eles vão sempre nos orientar em atitudes boas, em pensamentos bons. Como eu faço para que eu encontre a paz dentro de mim? E não responder, e não revidar, e não olhar. Às vezes nós não transmitimos o verbo da fala, mas nós olhamos com cara feia. Nós mexemos o nosso corpo de forma agressiva, de forma negativa. O nosso corpo fala. Se você tem a condição de auxiliar, auxilia. Se você não tem, faça uma prece, dê um sorriso, dê um abraço, esqueça as coisas externas e as coisas materiais e entre em sintonia com o amor, que aí nós vamos encontrar a paz, aonde quer que estejamos, seja numa casa com muito luxo, ou seja num ambiente familiar muito humilde, onde quer que nós estejamos. Esse é o caminho. A paz é o caminho. Quando falou que queres que te faça, me fez lembrar uma
uma meditação com relação a uma circunstância. Jesus vivenciou quando ele vai até o tanque de Betesda, ele olha para aquele homem que está ali, paralítico, há 38 anos, e ele diz a ele: que queres que te faça? Seria óbvio que Jesus estava vendo o que ele precisava, mas o que Jesus abriu caminhos para que ele fizesse a confissão da sua limitação. E às vezes, ao invés de entrarmos em contato com as nossas limitações, damos desculpas. Ele fala: logo quando vem alguém, o anjo se move sobre as águas, alguém passa na minha frente, aí o Senhor olha bem para ele, né, e diz: eu quero que ande, levanta-te e ande, toma o teu leito, e ele sai. E algo muito importante, não somente nós estendermos as mãos, mas também pegarmos nas mãos daqueles que estão estendendo-as para nós. Admitir que muitas vezes nós não estamos numa condição de apoiar, mas de ser apoiados. Isto é família, isto é ajudar. Deixarmos que nos ajudem, ou se estivermos na condição de ajudar, que ajudemos. E também entrar em contato com as nossas limitações. Qual é a minha limitação? Ao invés de ficarmos nos escondendo, camuflando, ao invés de pedirmos ajuda, então dizer: não, Senhor, eu quero andar, eu preciso, eu estou limitado, não levantando desculpas, e com certeza virá a força de Deus sobre nós, nos capacitando, nos fortalecendo para que possamos dar continuidade à nossa existência numa dinâmica saudável. E lembrando que também sem reclamação, não é, professor? Sem estar reclamando e maldizendo de Deus. Que em tudo dai graças, né? Não por tudo, mas em tudo, em meio a tudo, né? O que o senhor contou, né, sobre o paralítico, me fez lembrar também que Deus, ele, como misericordioso, ele nos dá a liberdade, né? O livre-arbítrio. Quando eu pergunto: o que queres que eu faça? Porque ele quer que nós falemos, porque a prece é para que a gente possa se aproximar dele, conversar com ele. Eu preciso disso, eu gostaria disso, eu quero aquilo. Essa liberdade de conversar com ele nos auxilia muito, porque também muitas vezes nós queremos muita coisa, essas coisas não chegam para nós porque nós não entendemos que ainda não é o momento. Dentro do nosso tema de hoje, às vezes nós achamos que nós vamos ter paz se tivermos tal situação ou se tivermos tal coisa. E Deus é que sabe o que é bom para nós. Mas nós precisamos conversar com ele e nos aproximarmos dele. Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para esbanjardes nos vossos próprios prazeres e deleites. Então, muitas vezes não é o momento. O que Deus mais deseja ter conosco é essa comunhão, esse relacionamento. Porque, como você disse, vai passar. Passará céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras de Deus são para o nosso consolo, é saúde para nós, e nos consola em meio às lutas, às perseguições, tribulações, e nos dá força para podermos continuar. Renova as nossas forças. Renova e nos dá alegria, né? Que é a saúde e a alegria do espírito, da nossa alma, de nós mesmos interiormente. Vamos dar algumas dicas, né? Então, já conversamos, falamos do acordar, do contato com a natureza, conversar com os ouvintes, assim, mas como que eu consigo essa paz, não é? Fala também da importância de nós tomarmos um sol. Olha só a energia do sol que movimenta a vida no nosso planeta Terra. Porque ela é uma fonte de vitamina, e essa vitamina nos ajuda a ter mais ânimo para a vida, olhar com mais alegria, com mais positividade.
permitirmos que sejamos crianças de vez em quando. Esses dias eu achei muito engraçado que fui ao médico fazer um check-upzinho, aí pediu para que eu tomasse a vitamina D. Eu falei, nossa, mas a vitamina D, sol, o senhor não está se expondo, procure sair mais. Eu falei, mas eu saio, né? Aí vem a desculpa. Aí eu comecei a entrar em contato com essa realidade. Opa, eu estou precisando mais fazer uma caminhada. Não tomei aquilo como uma ofensa, foi um conselho, foi uma fala de uma pessoa com muita sabedoria, me orientando para que eu viesse a me expor mais, com isso as consequências, né? Os benefícios de uma vida saudável, e de fato me fez muito bem. Se ele não tivesse me falado, não sabia e continuaria tendo algumas dorezinhas aqui, dorezinhas ali, por conta de não se expor ao sol. E assim é tudo na nossa vida. Quando eu não ouço também, porque há uma diferença, sempre digo isso, entre escutar e ouvir. Né? Eu posso ter muitas pessoas me escutando, mas quem me ouvirá? Quem vai guardar no coração realmente e pôr em prática e construir a sua casa sobre uma rocha, que é a verdade, em prática, não sobre a areia em que me sobrevindo lutas, uma tempestade, a casa vai cair porque foi construída sobre a areia. Então, quando pratico, ouço, acolho no meu coração, exercito a minha fé e faço, a minha casa está sendo construída sobre a rocha e vou ficar bem, né? Não tem outro caminho. Vocês falaram sobre as coisas que saem do controle, então é para a gente aceitar essa impermanência, que o senhor acabou de citar também, né? A gente precisa aprender a aceitar, porque se a gente querer resolver tudo ao pé da letra, aquela questão sistemática, não, o que você quis dizer? Você vai partir para um lado mais agressivo. Ter a resiliência, né? Que é muito importante, né? Errei, volto, tento novamente, dê ouvido àquilo que vai te fazer bem. Vida, leia, medite, reflita, caminhe, observe, e tenha um novo olhar até para aquilo que no momento não esteja sendo bom, mas saiba que isso te trará crescimento. Vai passar, vai passar. Dê ouvidos ao que faz bem. É isso mesmo, porque quando a gente não dá ouvidos ao que faz bem, a gente sente novamente aquilo que não faz bem, que é o ressentimento. Ressentir é sentir novamente, e atrelado àquilo que não fez bem, então sentindo, ressentindo várias vezes. E quando nós tentamos, através da resiliência, da resignação ativa, é onde nós vamos trabalhar naquilo que nos faz bem. E aí caminha, né, Valquíria? Se eu fico magoado, aí eu fico ressentido, eu posso caminhar, se eu continuar dando ouvidos a estas vozes, aí eu entro numa depressão, numa tristeza profunda, e isso pode ir além. E às vezes até se afasta das pessoas, ou mesmo da pessoa que fez algo, e acaba esquecendo as coisas boas que a pessoa fez. Exatamente. Aí vem o isolamento, que conduz a uma série de questões que não são boas. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Lembre-se das coisas boas. Uma tentativa constante de não exercer aquilo que não é bom para nós e não é bom para o outro. Né? É a minha luta também, acredito que de todos. Ao menos, graças a Deus, estamos na dinâmica saudável. Essa tem que perder para ganhar. Eu perco um ressentimento, mas eu ganho saúde. Às vezes a gente está com sentimentos que não são muito bons, vai fazer uma caminhada, né? Comece a observar novamente a natureza, as pessoas sorriam, observe as pessoas na rua. Isso faz bem para nós, observar as pessoas, porque às vezes a gente vê, nossa, mas
fulano vive de cara feia, de cara amarrada. E aí a gente observa a pessoa e vê que aquele semblante fechado, isso serve para nós não fazermos isso, né? E não como julgar a pessoa em si, mas assim, que a gente possa fazer uma caminhada, isso vai fazer bem para o nosso pensamento, vai ajudar a mudar o pensamento que não está bom e vai fazer muito bem para a nossa saúde física, né? Porque o exercício físico, aqueles que não podem ir numa academia, ou mesmo que não tem o corpo preparado para exercer certos exercícios, a caminhada é um excelente exercício. Me lembro, lá em Romanos, capítulo 12, fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é bom, portanto a vontade dele é boa. Deus é perfeito, portanto ele nos trará o que é perfeito. Deus é agradável, portanto experimentaremos a vontade dele que é agradável. Então tudo começa na minha mente. Não nos conformemos. Conformar no grego é amoldar. Não nos conformemos com este século, mas que nós possamos assim nos transformar, renovando a nossa mente. Esse sedentarismo é fatal nesse século XXI. As pessoas estão muito sedentárias, celulares, ausência de uma linguagem emocional, uma linguagem afetiva. Eu já vi famílias teclarem com a outra da cozinha para a sala, do sofá para o mesmo sofá, a ausência de afetividade, tudo isto vai trazer, sim, muitas doenças, inclusive doenças psicossomáticas, vai afetar o nosso físico. Então, quando você caminha, você faz um passeio, vai ao shopping, vai ao supermercado, você vai distrair-se, vai se amoldar a um padrão tão doentio. Nós precisamos, sim, retomar certos comportamentos que foram deixados de lado e que são saudáveis. E um deles é a caminhada, né? Um bom bate-papo na beira da calçada. É verdade. E depois, como o senhor deu exemplo aí, e às vezes aquele problema, aquela situação se resolve naturalmente, não é? Você volta para sua casa Perfeito. e aquela briga, aquela discussão já não tem mais aquela força, e aí você já até olha de outra maneira. Não foi bem assim, né? Muda o seu Perfeito. ponto de vista. Perfeito. É melhor parar um carrossel enquanto ele está começando do que depois que ele roda, né? Então, quando percebeu que não está legal, vai tomar um sorvete. Aí encontra paz, fica tranquilo de novo e resolve. O senhor falou da forma que as pessoas conversam, né? Que é cuidar da nossa comunicação com o outro. A maneira como nós passamos uma mensagem para o nosso irmão. De uma forma passiva, agressiva, assertiva. Nós cultivamos relações saudáveis em nossa casa, no nosso trabalho. Nós cuidamos das palavras que a gente escolhe para falar com o outro. Eu fico triste por ver algumas falas que são direcionadas a pessoas que muitas vezes não têm nem estrutura emocional para ouvi-las, ou que dão continuidade àquilo que elas já ouvem muito em casa, oriundas de famílias muito disfuncionais, com muitos problemas, e às vezes algumas falas parecem ser simples. Você é burro, você não é capaz, falando de uma maneira mais grosseira que eu não falaria, nem gosto de repetir. As Sagradas Escrituras nos diz, né? Seja tardio para falar, pronto para ouvir. Então, que nós possamos, muitas vezes, nem falar. Eu paro, ouço e respiro fundo. Isto é o domínio, dominar o espírito, ter um novo olhar. Eu não posso deixar que ela determine a minha reação. O termômetro do cristão é a reação. Então, eu devo olhar, liberar uma palavra de olhando o caos, olhar e dizer: haja luz,
haja paz para a sua vida, ou quando muito, se não houver oportunidade, não falar nada, mas amar, interceder por essa pessoa. E se não consegue fazer isso, né, professor, que pelo menos respeite o outro. Dentro de escolas, cito a escola, mas sei que não é somente dentro de escolas. O ambiente interfere muito na questão ensino-aprendizagem. E há ali um encontro de diversidades em todos os sentidos, socioeconômica, gênero e toda a questão. Nós podemos até ter o direito de não concordar com certas posturas, mas o respeito, no mínimo, o respeito à pessoa humana. Julgue as coisas, mas não julgue as pessoas. E quando julgar, não condene, né? Porque não somos juízes sobre as outras pessoas, há um só juiz. Ame, peça por ela, ajude-a, porque você não conhece a história, o que viveu, por onde passou. Precisamos ter isso no nosso coração. Uma forma de encontrar a paz, né, nessas atitudes que nós estamos conversando, perdoe-se e perdoa. Agradecer, não é? Fala de agradecer, nós comentamos no início da gratidão. E frases que nos ajudam no comportamento, né? Dalai Lama disse: não deixe o comportamento dos outros destruir a sua paz interior. A paz não pode ser alcançada através da violência, só se pode ser alcançada através da compreensão. Ralph Waldo Emerson. A paz começa com um sorriso. Madre Teresa. Se você não consegue encontrar a paz dentro de si, você nunca a encontrará em outro lugar. Marvin Gaye. Que atitude nos traz a paz? Cada um busca a sua maneira, o seu jeito de ficar bem, né? De sentir essa paz interior. É uma construção. Então, um dia também eu estou bem, um dia eu acordo um pouco diferente, né? Todo dia há mudanças. Nós não somos mais o mesmo que chegamos aqui neste programa. É encontrar essa paz. Nós estamos cada vez mais sendo convidados por Deus, pela espiritualidade, a se olhar. Qual a nossa missão? Qual é o nosso propósito? O que eu vim fazer? O que eu gosto? Pode me ajudar? Que caminho eu quero fazer isso? O que eu preciso para fazer? A gente acredita que nunca estamos sozinhos, somos amparados, existe um plano espiritual conduzindo. E nessa sintonia é que nós encontramos as melhores respostas quando nós estamos na paz. O senhor falou muito também sobre meditação. É um caminho, não é? Para a gente se organizar nossa mente, os nossos anseios. Por que eu fiz aquilo? Por que eu quero fazer? Por que eu estou com raiva? Quantas coisas deixariam de acontecer do lado não bom se nós parássemos um pouquinho, não é? A mensagem de hoje, queridos ouvintes, do Evangelho é esta luz na nossa vida. Em todas as religiões, o Evangelho não é da doutrina espírita. Jesus fez o seu primeiro evangelho na casa de Pedro. Ele mostrou para nós como que a família, as pessoas, a sociedade pode se fortalecer pela bondade, da fraternidade. O programa foi muito especial de sentir essa alegria, essa emoção de estarmos juntos. Foi um prazer, professor Elias, o senhor participar conosco. Eu agradeço também, né, a participação, prazer conhecê-la, Valquíria, você que me convidou, né, a Josi, muito obrigado, e realmente deixo isso assim, se é que me permite, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e nós sabemos que Ele mesmo se colocou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e nos convencendo e nos mostrando a verdade. Eu nunca vou trabalhar com a verdade do outro se eu não trabalhar e nem conhecer a minha própria. Então, que nós possamos a nos aceitar, lidar com as nossas virtudes e os nossos limites, a nos perdoar
e, consequentemente, isso se estenderá ao meu próximo. Se eu não me elaboro, não lido com os meus conflitos, eu não recomendaria que tentasse lidar com o próximo, que devo amar o próximo como a mim mesmo. E esse a mim mesmo vai além, né? E às vezes o próximo ele não vai gostar daquilo que eu gosto. Então aí entra também o respeito, que é o amor. Tudo se fundamenta no amor. Me fez lembrar uma regra de ouro para encontrar a paz. Essa regra, quem nos deixou foi Jesus. Faça ao outro aquilo que você quer receber, porque com certeza nós queremos receber coisas boas. Então, para que nós possamos receber coisas boas, nós precisamos dar coisas boas ao outro, fazer coisas boas ao outro. Sempre lembrando que o outro não sabe a nossa história de vida, assim como nós não sabemos a história de vida do outro. E cada um de nós tem uma história de vida, tem dores, tristezas, alegrias. Então, quando nós respeitamos o outro como vive, como ele é um caminho para que ele também nos respeite. E assim nós encontramos a paz. Porque nós precisamos conviver uns com os outros. E a arte da convivência é a regra de ouro, de fazer ao outro aquilo que nós queremos receber. Foi muito especial, como a Josi falou, foi muito alegre a nossa reflexão sobre tudo isso, né? E que Jesus fortaleça em nós, que Deus nos ampare e nos sustente, para que nós possamos colocar em prática tudo que nós vamos aprendendo, tudo que nós vamos entendendo que não nos leva à paz. E que nós sejamos e levemos a paz aonde quer que nós estejamos. Que assim seja. Um abraço, Josi, um abraço, ouvintes, um beijo no coração de cada um. Um abraço, Elias. Outro. Nossa, muito obrigado. Que sejamos instrumentos de paz. É tão bom um ambiente de paz. Toda mudança ela começa em mim e não no outro. Então que eu possa ser o protagonista nessa paz. E a minha mensagem final do problema do ser, do destino da dor, de Leon Denis, que foi um pensador, que disse assim: a educação é o mais poderoso fator do progresso, trabalhando para refazer o homem interior e a sua saúde moral. É necessário despertar a alma humana. A hora em que estamos é uma hora de transição. O espírito humano está em trabalho por toda parte. Uma lenta e laboriosa gestação se produz. O estado da alma, uma religião de luz que nos guia para os horizontes radiosos. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. É tempo de compreender. A civilização não se pode engrandecer, subir, se um pensamento cada vez mais elevado não vier inspirar e tocar os corações, renovando-os na ação e na vontade de realizar a plenitude do ser. A mensagem de hoje foi de falar conosco, com vocês, queridos ouvintes e amigos, né, nesta conversa fraterna, neste encontro fraterno da paz. A paz em mim, a paz em você, a paz em nós. Queridos ouvintes, uma boa semana, muita luz e espiritualidade. Você ouviu o programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre.